Mas como eu falei, cara, eu voltei do meu jeito. Então, deu horário eu como, deu horário eu treino, deu horário eu durmo, deu horário eu faço meu cardio, deu horário eu acordo. Aí quando vê o reflexo no corpo, a galera fala assim, pô, foi rápido. Não foi rápido. A disciplina faz acontecer a coisa. Quantas coisas você já abriu mão? E são coisas que têm uma ligação direta com o seu futuro, inclusive com o seu propósito. A desistência é algo comum na vida das pessoas e elas não percebem. Existem várias coisas que você começa, mas que você não termina. A questão aqui é a seguinte: por que você não terminou? Talvez você não vá saber assim me responder de bate-pronto, porque você nunca parou para pensar nisso. Você nunca parou para identificar se a desistência é algo que te acompanha. Porque o primeiro passo aqui é: você admite que você, em alguns momentos da sua vida, você abre mão, você desiste daquilo que você está fazendo? Ou não? Se você não admite, eu vou te explicar por quê. Isso você não admite porque isso na realidade existe uma história que você conta para você. Mas por que você não terminou? Você não vai admitir que você desistiu. Você vai falar para mim assim: olha, é porque na época estava muito corrido. É porque na época eu tive que tomar uma decisão. Pode ver que você tem uma história para contar para você. E nem sempre, na maioria das vezes, essa história não é verdadeira. Essa história é apenas o que você criou para você poder tomar aquela decisão de desistência sem você perceber. Mas e as pequenas desistências que você tem no seu dia a dia? Quantas ideias você tem e elas nem saem da sua cabeça, elas nem começam, você não começa nem a pôr em prática aquela ideia e simplesmente depois você desistiu. Mais uma vez, a historinha que você está contando para você. Porque quando ela surgiu, você falou assim: nossa, isso aqui vai me ajudar muito, eu preciso fazer isso aqui, eu preciso colocar em prática. Por que depois você desistiu? O que aconteceu depois que fez com que você abrisse mão daquela ideia que você teve? Você tinha planejado, mas você não fez. Esse é o ponto. Por que isso acontece na nossa vida? Porque olha só, se uma ideia que aparentemente ela é excelente, você não consegue colocar em prática, imagine os seus objetivos, imagine as suas metas, imagine aquilo que você sonha para você. Você realmente não vai conseguir também atingir. Porque no decorrer, no meio do caminho, você simplesmente vai abrir mão daquilo, você vai desistir daquilo. Então, isso aqui é importante, tá? Vocês entenderem. Para você entender se isso interfere neste padrão que você tem, nesse hábito, vamos dizer assim, que você tem de desistir. O primeiro deles olha o seu temperamento. Qual é o seu temperamento? Então, exemplo, o seu temperamento ele vai influenciar, vai potencializar mais esse padrão. Exemplo, se você é uma pessoa que você quer tudo para ontem, se você é uma pessoa que você quer resultados imediatos, se você é uma pessoa que você não tem paciência para esperar, para aguardar algumas coisas, o padrão da desistência te acompanha. Por quê? Porque você, justamente por isso, porque você tem uma ideia, você quer executar, você já quer ter resultado, você já quer ver aquilo acontecer e simplesmente não acontece. Aí existe a questão de você mudar e buscar algo novo, por isso que você não vai falar que você desiste, você vai falar assim: não, eu recalculei a rota, eu estou agora fazendo algo diferente. Então, sem você perceber, você começa muita coisa e não termina, você começa e não termina, você começa e não termina. E neste processo, simplesmente porque você quer tudo para ontem, porque você não tem paciência, você acha que as coisas são mágicas, são práticas, é só você falar: faz isso e a pessoa vai fazer, ou é só você falar: eu vou fazer isso e o resultado vai aparecer? Não é assim que funciona. Até porque, uma coisa que você tem que refletir: em que momento entra a constância na sua vida? Então, você precisa ter esse entendimento que esse padrão, eu estou falando padrão porque realmente para algumas pessoas é um padrão. A pessoa, ela simplesmente abre mão daquilo porque ela não tem paciência de esperar, porque ela quer tudo para ontem, é uma pessoa imediatista, e isso acaba prejudicando, porque diante de tantas coisas que ela faz, com certeza tinha algo que ela poderia estar tendo excelentes resultados, ela até começou a fazer, mas porque ela não manteve a constância, porque ela quer tudo para ontem, ela simplesmente desistiu, ela simplesmente abriu mão daquilo. Então esse é o primeiro ponto: pessoas imediatistas, pessoas que querem tudo para ontem. Isso tem uma ligação com o temperamento.
temperamento dominante, ele faz com que você queira tudo para ontem, tudo de imediato, e isso também te prejudica. Então olha só, se você carrega com você algum tipo de complexo, se você carrega com você algum tipo de crença, se você carrega com você alguns traumas onde você não se acha capaz de fazer as coisas, isso vai te prejudicar. Por quê? Simplesmente porque você acaba desistindo com mais facilidade. Então, diante de um problema que surge ou diante de um desafio, você simplesmente vai abrir mão daquilo. Por quê? Quando você olha o tamanho do desafio, você fala assim, poxa, eu não sou capaz de fazer. Aí você começa a contar histórias para você, para buscar fazer algo diferente, para buscar fazer menos do que você poderia estar fazendo. Você começa a contar histórias para você, para simplesmente você abrir mão daquilo, você não realizar aquilo. Então, os seus complexos, aquilo, a maneira como você se enxerga, também interfere na sua, nesse padrão que eu estou trazendo hoje aqui, de desistência. Esteja atento a isso, entendeu? Eles também te prejudicam. Olha só, quantas coisas você já abriu mão, e são coisas que têm uma ligação direta com o seu futuro, inclusive com o seu propósito, mas você simplesmente não olhou com o olhar correto, porque você achou que aquilo nunca daria resultado, porque você achou que você não seria a pessoa mais adequada para fazer aquilo, e você simplesmente abriu mão, você desistiu. Então eu preciso te trazer essa clareza, eu preciso te trazer esse entendimento, ok? O terceiro ponto que eu quero trazer para você aqui é o quanto as suas emoções interferem nas suas decisões. Exemplo, ó, quando você abre mão de algo, quando você desiste de algo, por que você faz isso? Eu já trouxe aqui um ponto, você faz isso porque você não acredita, então tem uma ligação com as suas crenças, com os seus complexos. Você já desistiu quantas vezes de coisas que você teve medo? Quantas atividades você já poderia ter feito e você simplesmente teve medo de fazer aquilo? Você abriu mão. Medo de errar. É muito comum. As pessoas têm medo de errar. Eu não sei de onde elas tiram que na vida você só vai acertar. Os erros fazem parte. Mas o medo de errar não pode te impedir de fazer algo. Olha só, porque o maior erro que você está cometendo é justamente não tomar a decisão. É justamente não fazer aquilo. Isso precisa ficar claro para você. O medo de errar te prejudica e prejudica muito. Então você não pode desistir das coisas da sua vida, você não pode abrir mão dos seus sonhos, abrir mão dos seus objetivos, simplesmente porque o medo chega e te paralisa, simplesmente porque o medo chega e fala que você não vai conseguir, simplesmente porque o medo chega e fala assim, olha, se você errar as pessoas vão te cobrar, você vai ser cobrado se você cometer esse erro, por isso que você não pode fazer. Gente, não aceite isso. Não aceite que o medo determine até onde você vai na vida. Não aceite que o medo fale para você, olha, hoje você vai sair de casa, hoje você não vai, hoje você vai tomar essa decisão, hoje você não vai. O medo não pode ter um domínio sobre você. E para você poder trabalhar isso, você precisa ter o controle das suas emoções. Assim como o medo ou a insegurança, que a insegurança também é outro fator que interfere diretamente naquilo que você desiste, naquilo que você abre mão, naquilo que você não quer fazer. Tudo isso tem uma ligação forte neste padrão que te acompanha e que vai estar sempre te prejudicando. Você já parou para pensar que você poderia estar muito mais longe do que você está, você poderia ter uma vida mais próspera, inclusive uma vida mais tranquila, se você não se deixasse levar pelas suas emoções, se você não deixasse o medo te dominar como ele faz? Onde você estaria? Será que você ainda estaria no emprego que você está? Será que você ainda estaria morando na casa que você mora? Será que você ainda estaria morando no bairro que você mora? Se o medo não tivesse um domínio tão grande sobre você, se o medo não fosse algo que interfere tanto na sua vida, isso aqui é importante você refletir. Então, o quanto você realmente entende isso e trabalha isso internamente para que ele não te bloqueie, para que ele não te paralise.